Como conseguir clientes pagantes, você atuando como expert do desenvolvimento humano através do digital. Esse é o tema de mais um episódio da série Viver de Propósito. Aqui onde eu ajudo você, que é expert de desenvolvimento humano, a viver do seu propósito através do digital. Se você ainda não viu os vídeos anteriores dessa série, vou deixar para você na descrição desse vídeo o link com todos os episódios que já estão disponíveis. Quero aproveitar também para poder te convidar para você participar da Masterclass Expert Livre que vai acontecer em breve, onde eu vou compartilhar com você o espaço para você viver do seu propósito através digital, beleza? Então, vamos para dentro desse conteúdo agora, que tem muita coisa boa para você aqui. No final desse vídeo eu vou te passar um passo a passo prático e simples que você vai começar a aplicar a partir de agora. Vou compartilhar também com você quais são os benefícios de você atrair clientes através do digital, porque isso, de uma forma ou de outra, vai te ajudar a viver do seu propósito. Então vamos lá. O que significa você conseguir clientes pagantes, você como expert em desenvolvimento humano através do digital? Basicamente é você utilizar as plataformas digitais como Instagram, YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram e todas essas outras plataformas que existem para atrair clientes para você, clientes que vão pagar, tá? Por isso que é clientes pagantes, para as suas terapias, para as suas mentorias, para as suas consultorias, para os seus grupos de acompanhamento, para os seus atendimentos, para seus cursos, para as suas mentorias em grupo e assim por diante, tá? Então, basicamente é você atrair clientes pagantes para todos esses tipos de serviços ou produtos, tá? Outra coisa, atrair clientes através do digital não necessariamente quer dizer que a sua entrega tem que ser através do digital. O que isso quer dizer? Você pode atrair clientes pagantes para você poder atender presencialmente, se for o teu modelo de atuação profissional. Ou você pode também atrair para você atender 100% online esses clientes, tá? Outras coisas também que são bem legais de pontuar aqui é que esse conceito que eu vou compartilhar aqui com você hoje me remete àquela metáfora que ao invés de você sair correndo atrás das borboletas, a questão é você cuidar do jardim para que as borboletas cheguem até você. O que significa isso, Thiago? Significa que ao invés de você sair correndo atrás de clientes, desesperado atrás de clientes, você utilizar uma estratégia no mundo digital para que os clientes cheguem até você e queiram contratar o que você tem para oferecer. Seja tuas mentorias, seja tuas terapias, seja teu grupo de acompanhamento, seja um workshop presencial e assim por diante, beleza? Agora, o que não significa isso, tá? Não significa que você também não possa atrair clientes presencialmente ou atender presencialmente. Você também pode, tá? Inclusive, eu acredito que se você tem uma atuação presencial, talvez você tenha um consultório, talvez você tenha um local de atendimento, essas estratégias podem potencializar demais para você poder atrair clientes também, tá bom? Dito tudo isso, vamos entrar aqui agora para poder falar sobre quais são os maiores benefícios de você utilizar o digital para você poder atrair clientes. Vamos falar sobre eles? Então vamos lá. Primeiro benefício, grande benefício é que te ajuda a viver do seu propósito através do digital. Se você ainda não tem clientes pagantes, se você ainda não fechou ainda um processo de acompanhamento, uma mentoria, uma terapia através digital, você fazendo isso pode te ajudar, certo? É só você depois replicar que você pode ter mais clientes que vão te ajudar a viver do seu propósito, tá? Outro ponto que é muito legal, por sinal, é que através digital você pode ter clientes ao redor de todo mundo. Você não precisa ficar fechadinha só na sua cidade ou no seu bairro, sabe? O terapeuta do bairro, a terapeuta da cidade, ou talvez de um raio aí de atuação. Através digital, principalmente com atendimento online, poxa, você pode atrair um cliente que está na Espanha, outro que está nos Estados Unidos, outro que está no Japão, outro que está em Portugal, outro que está na Austrália e assim por diante. O que é legal demais, né? E outra coisa também que é bem interessante dentro desse ponto de vista é que através dessa atuação no digital, você também pode vender com um ticket mais alto, certo? Por quê? Essas pessoas recebem outras moedas, por exemplo, como o euro, como o dólar ou outras moedas que
tem um valor maior do que o real. Ou seja, você ainda pode ser melhor remunerada pelos seus atendimentos de terapia, de mentoria, de consultoria e assim por diante. Legal demais isso, né? Inclusive, você pode ter uma estratégia específica para alguém que está em determinados países, certo? Outra coisa também que pode ser muito legal é que, através do digital, você pode atrair os clientes certos para os seus atendimentos. E por que isso? Porque eu acredito que quando um expert do desenvolvimento humano está necessitado, ou seja, ele tem muita necessidade de fazer dinheiro, de ter atendimento, esse expert, e se ele ainda não está vivendo disso, ele vai aceitar qualquer coisa que vier. Poxa, dinheiro, é cliente, não posso desperdiçar cliente de forma nenhuma. Porém, você utilizando a estratégia digital, que eu vou compartilhar com você mais adiante, continuar ainda nessa série, depois em outros vídeos, você vai chegar numa situação em que você vai poder, assim, escolher clientes, sabe? Clientes que estejam mais alinhados com você, mais alinhados com a transformação que você quer oferecer. Lembra que eu falei no começo? Não é sobre você correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que as borboletas venham até você, tá? E isso é muito poderoso, você conseguir, de fato, ter uma comunicação que você atraia os clientes certos. Fala a verdade, você quer ter aquele tipo de cliente que é uma mala, aquele cliente que não te paga, aquele cliente que falta o atendimento, aquele cliente que chega atrasado? Eu sei que muita gente não quer isso, mas de fato, pela situação de precisar ter os clientes por conta de dinheiro, por questões financeiras, ela acaba abraçando qualquer um que chegar, mesmo se não estiver alinhado com, enfim, com o que ela deseja, né? Seria tipo o expert arnica, né? Serve para tudo, né? Não, você quer resolver tal coisa? Eu resolvo. Você quer isso? Eu resolvo. Você quer isso? Eu resolvo. Resolve tudo, né? Quem lembra da arnica, né? Resolvia tudo quanto é queda de cabelo, é sovaco que tá fedorento, é CC, resolve tudo. Bafo, resolve pele descamada, resolve tudo, arnica, né? Mas no final, possivelmente não faz nada 100% eficaz, né? Então, a intenção aqui, com essa metáfora da arnica, é que você se posicionando da maneira correta, tendo um conteúdo correto, você vai conseguir atrair, de fato, os clientes que querem viver a transformação que você tem para poder oferecer para a vida deles, tá bom? Outro grande benefício também de você atrair clientes pagantes através digital, para os seus atendimentos, para as suas terapias, para as suas mentorias, é que uma vez em que você aprende a fazer isso, isso pode te gerar liberdade geográfica. E por quê? Imagina você tendo um fluxo constante de clientes que chegam até você e desejam ter o que você tem para poder oferecer, seus atendimentos, terapias, mentorias e tudo isso. E esses clientes, eles chegam através do mundo digital. Eles chegam através do Instagram, através do YouTube, através de um site que você possa ter. Imagina que você está tendo clientes de vários cantos do mundo e você começa a ter um fluxo constante, tanto de clientes chegando, quanto de faturamento também dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. E isso pode fazer com que você tenha liberdade geográfica, porque você não necessariamente precisa estar fixo em algum lugar, você não precisa, de repente, estar só na sua cidade, porque possivelmente você não depende dos clientes que estão na sua cidade, e você tem clientes ao redor de todo mundo. Ou seja, tem meses do ano que você pode estar num lugar, tem meses do ano que você pode estar em outro, você pode estar fazendo uma viagem e atender durante a viagem. Mas, Thiago, é uma obrigação eu ficar viajando para lá e para cá? Não é uma obrigação, tá? Eu estou falando que você tem essa possibilidade de estar viajando e estar atendendo. E eu vou te falar uma coisa, é muito legal viver isso. Juro para você, você está numa viagem de 10, 15 dias e você tirar um dia para você poder atender, 2 dias para você poder atender um cliente, isso é muito legal. Ou seja, você está vivendo as mini férias, certo? Que é, inclusive, o que tem no livro muito bom que se chama Trabalhe 4 horas por semana, que os novos ricos são esses caras e essas mulheres e esses experts que conseguem tirar mini férias no mês. Ao invés de esperar um momento para poder tirar uma férias no ano, consegue tirar essas mini férias. Às vezes fazer uma viagem de 5 dias, fazer uma viagem de 6 dias durante o mês e às vezes nessa mesma viagem vai lá e aproveita e tira algumas horas para poder atender. É muito legal viver isso, tá? Mesmo se você não desejar, tá tudo bem, tá tudo certo, mas eu vejo como um grande benefício, para mim foi um grande benefício fazer atendimentos online, ter clientes chegando para o nosso negócio através do digital, tá bom? Mais algumas coisas que a gente pode conversar por aqui
é o seguinte, eu vou usar aqui, talvez passe na sua cabeça, né, assim, Thiago, quanto tempo eu vou precisar me dedicar para poder atrair cliente pagante pela internet, tá? Então, assim, tem uma diferença muito grande entre o tempo para você atrair um cliente pagante através da internet, para seus atendimentos, terapias, mentorias e tudo mais, e um tempo para você viver disso, tá? Através digital. Por quê? Um cliente vai resolver sua vida? Você aprendeu, você foi lá, conseguiu atrair um cliente, aí o primeiro cliente para sua terapia, o primeiro cliente para sua mentoria, e você fazer entregar isso online. Isso vai resolver a sua vida financeira, vai resolver o teu negócio? Não vai resolver, certo? Então, é bom saber dividir as coisas aqui. O que significa você atrair um cliente e você ter um fluxo constante de clientes, você tem um processo de vendas bem definido, um processo de atração bem definido, para que você tenha segurança de, poxa, legal, estou vivendo disso através digital. Comigo, isso aconteceu cerca de 1 mês e meio depois que eu comecei a colocar algumas coisas na internet, tá? Mas foi um clientezinho só, tá? Que chegou. E aí eu já estava num processo, ainda estava querendo definir melhor como que seria essa minha atuação online e tal, e eu passei assim a fazer uma coisa até que eu não recomendo, que é não divulgar que você tem algo para poder oferecer, entendeu? Então, eu estava atuando de uma forma muito... Como que eu posso dizer? Não vou falar assim sem... Estava sem intenção, acredito que essa é a palavra certa. Eu não estava intencionando de que o que eu iria fazer tinha como objetivo gerar clientes, tá? Isso a gente vai falar muito no final desse vídeo. O que significa isso? Você postar qualquer coisa, você postar de qualquer jeito, você ficar lá postando sua frase motivacional do Napoleão Hill, do Tony Robbins, do Eckhart Tolle ou do Beltrano, do fulano, do ciclano, tá? Isso, de certa maneira, não é algo intencional para você poder atrair clientes, tá? Isso pode ajudar você a ter um engajamento, isso pode criar conexões com algumas pessoas e tal, conexões emocionais, até pode, mas isso não necessariamente é intencional de atração de clientes, tá? E durante um tempo, eu meio que cometi esse erro, tá? De começar achando que, se eu postar qualquer coisa aqui, daqui a pouco, eu não estava nem muito nessa, porque eu não estava, primeiramente, acreditando de que eu era um expert, entende? Eu me recordo que isso aconteceu no ano de 2016, de não bater o martelo e falar, eu sou um expert. Eu já tinha formação, eu já tinha conhecimento, eu já estava vivendo aquela transformação toda que eu passei nas imersões e nas certificações e nos cursos dentro de mim, mas eu não tinha, assim, batido o martelo. Pô, agora eu sou um expert. Na época, né, como coach ou master coach. Agora eu sou master coach, vou viver disso, eu posso te ajudar, eu posso ser atendido por você, eu posso te atender, eu posso levar essa transformação para você. Eu não tinha batido esse martelo, eu ainda estava numa fase muito ainda de dúvida, eu estava numa fase ainda muito, sabe, assim, sem confiança. Estava me sentindo meio amador, estava inseguro. Inclusive, sobre esse tema de insegurança, foi um dos temas de episódios anteriores dessa série, tá? Então você pode ver na playlist, tem um, se você está passando por isso agora, de se sentir inseguro de bater esse martelo e falar, eu sou um expert, eu sou terapeuta, eu sou coach, enfim, você criar o seu próprio posicionamento, como a gente já falou em vídeos anteriores dessa série, muito importante que você supere isso. E naquela época, eu ainda não tinha batido esse martelo. Então, se eu não bati o martelo, como que eu vou ter intenção em vender alguma coisa e acreditar de que aquilo é possível, de viver daquilo, se eu ainda não intencionei, se eu não virei essa chave, entendeu? Então, inclusive, isso é uma boa reflexão para você poder fazer. Você já virou essa chave aí dentro de você, de que você é um expert, que você quer viver do seu propósito? Então, isso é muito importante, porque é a partir disso que, inclusive, o universo vai se mover junto com você, para satisfazer também, de certa forma, esse teu propósito, satisfazer esse teu desejo, enfim, de ajudar pessoas, de transformar vidas com o seu conhecimento, com a transformação que você viveu, certo? Então, muito importante essa definição. Agora, a grande virada de chave para mim, tanto nessa decisão quanto em querer viver isso de fato e atrair os clientes, veio de um acontecimento muito doloroso, sabe? Que foi um acontecimento em que
eu estava almejando muito no evento, na formação do Tony Robbins, na experiência com o Tony Robbins, durante 4 dias. Eu estava em Orlando, nos Estados Unidos, e eu estava meio que vivendo lá de bico, vamos dizer assim, estava dividindo um quarto lá numa casa de alguns amigos e tudo mais, e eu tinha tomado a decisão que eu queria ir no evento do Tony Robbins. Tinha tomado a decisão ousada de gastar todo o limite no cartão que eu tinha disponível, que era para comprar uma passagem aérea, caso todo esse projeto desse errado, para voltar para o Brasil e ter que morar na casa da minha mãe. Eu tomei a decisão de comprar o ticket para o evento do Tony Robbins. E eu, sem ter como pagar o cartão depois, sem ter o dinheiro da passagem aérea, sem ter o dinheiro de como fazer aquilo de fato acontecer. Mas isso aconteceu e estava chegando próximo do evento do Tony Robbins e nada de ter a grana. E aí veio um acontecimento que foi eu saindo de manhã cedo para poder dar uma corrida lá no condomínio, meu telefone caiu no chão e a tela do telefone rachou. E eu fiquei realmente assim, pensando, cara, eu não tenho dinheiro nem para trocar a tela do telefone celular. E eu estou precisando de dinheiro para comprar agora a passagem aérea, eu já paguei o ticket para poder me alimentar lá e tal, mas aquele meu desejo era muito grande. E eu me recordo de ficar muito indignado com aquela situação de não da tela ter quebrado, mas ficar indignado com a situação de saber que eu tinha feito vários cursos, que eu tinha feito formações em programação neurolinguística, em coaching, master coach, lido livros, fazendo curso online. E, cara, eu não conseguia sair do lugar, eu não conseguia vender aquilo, sabe? Aquilo, tipo assim, já tinha feito faculdade, era uma pessoa, sabe, estudada. Como que eu sei isso tudo e eu não consigo viver disso? E eu não consigo fechar uma venda, eu não consigo atrair um cliente, eu não consigo nada. E graças a Deus aquele telefone quebrou, porque aquilo ali foi um ponto para mim de transformação interna, em que eu acredito que foi uma fala direta de Deus comigo, do universo comigo, de estar realmente perplexo. Por que eu estou vivendo essa situação? De não ter a grana para trocar a tela do celular. Mas a questão não era trocar a tela do celular, é por que eu não estou conseguindo colocar para fora? Procrastinava em fazer as coisas que tinha que fazer, tinha medo de oferecer para as pessoas. E eu lembro, inclusive, de que no final da corrida eu continuei correndo, eu fui dar um mergulho na piscina que tinha lá nesse condomínio, e eu lembro de estar tão indignado, de começar a socar a água, e me olhando tipo no reflexo de um vidro que tinha da academia lá essa Clubhouse, que é como se chama lá nos Estados Unidos, e perguntar, por quê? Por que que isso está acontecendo comigo? Por que que isso está acontecendo comigo? E, não sei, meu inconsciente, Deus, o universo falou para mim, para você, não é por quê, é para que isso está acontecendo. Está acontecendo para que você entre na ação e você faça o que tem que ser feito. E eu me recordo que naquele mesmo dia, eu saí da piscina, indignado, eu fui para dentro da casa lá, ainda com a camisa molhada, com o cabelo molhado, e abri uma live no Facebook. E naquela live eu entreguei meu coração, falei tudo que eu tinha que fazer, fiz um roteiro muito rápido de alguns tópicos, e eu consegui agendar 3 atendimentos para poder fazer no outro dia. Atendimentos gratuitos, que a minha intenção era atender a primeira pessoa e tentar vender para ela, né? Tentar, por que eu estou falando tentar? Porque eu não tinha uma estrutura bem definida de como vender, como fazer um atendimento de vendas e tudo mais, certo? E graças a Deus, das 3 pessoas que agendaram, 2 apareceram e eu consegui fechar os meus 2 primeiros acompanhamentos durante um período de tempo, né? Que era um processo de mentoria e de coaching naquela época, isso no ano de 2016. E aqueles 2 clientes me ajudaram não somente com o dinheiro, tá, em si. O dinheiro me ajudou demais, me ajudou a viajar para Califórnia, para ir no evento do Tony Robbins e tudo mais. Mas aqueles 2 clientes, eles me ajudaram de uma forma que foi assim, foi a virada de chave de que era possível atender online, que era possível ter pessoas que estavam interessadas na transformação que eu tinha para poder oferecer. Eu fechei 2 clientes no sábado e na segunda-feira, seguindo já o mesmo processo, eu já fechei uma nova cliente. Os 2 primeiros clientes que eu fechei me pagaram R$ 1.800 e outro R$ 2.000. Um pagou à vista, outro parcelado. Isso no processo de acompanhamento. Estava começando, eu achava, nossa, quanta grana e tal. Lá na segunda-feira, a minha crença já tinha mudado e eu vendi o mesmo processo de acompanhamento que eu tinha vendido no sábado, eu já vendi por R$ 3.600 para uma pessoa diferente. Olha como que minha crença mudou. Em menos de 3 dias, aplicando, virando a chave,
eu consegui fazer cerca de R$ 7.000 em vendas. Coisas que na minha cabeça demoraria meses para poder acontecer. Isso foi uma virada de chave. Agora, um ponto muito importante aqui, dentro dessa história que eu estou te contando, é que naqueles atendimentos, eles não foram atendimentos de qualquer jeito. Foram atendimentos focados em fechar processos de acompanhamento, fechar mentorias, fechar pacotes. Isso é um dos erros muito grandes de quem está começando. Fazer atendimentos avulsos, viver de atendimentos avulsos. Eu vou te falar uma coisa, você provavelmente vai nadar e vai morrer na praia. É muito difícil viver assim, tá? E uma coisa interessante também que aqueles primeiros atendimentos que eu fiz e que se tornaram clientes que eu fui acompanhar, eu segui um processo ali, quase que um roteiro, e eu fui aperfeiçoando esse roteiro ao longo dos anos. De quando tem um cliente que ele quer saber mais do meu trabalho, que ele quer saber da minha mentoria, que ele quer ter esse contato individual, eu já passei isso para vários experts, para vários terapeutas, para vários coaches, para vários mentores e mentoras. E ele segue aquele processo, as chances dele fechar um processo de acompanhamento é muito alta. E nesses últimos anos eu aperfeiçoei demais esse processo, inclusive isso é uma das coisas que a gente ensina dentro da mentoria próximo nível também, como que você tem um atendimento estratégico. A sua primeira sessão, ela não ser uma sessão em que, ela vai ser uma sessão em que você vai converter essa pessoa para se tornar um cliente seu que vai te pagar um valor mais elevado para ter o seu acompanhamento durante um período de tempo, tá? Então, resumindo aqui o que eu falei, né, o tempo que eu demorei para poder conseguir fazer isso, isso aconteceu, eu vou te falar, foi em outubro de 2016, tá? Eu tinha me formado, final de outubro de 2016, eu tinha me formado como Master Coach em maio, tá? Então, assim, mas eu só tomei a decisão mesmo, de fato, de fazer isso praticamente em agosto e setembro. Então, parando para pensar, poxa, faturando 7 mil, né? Não recebi tudo à vista, tá? Aqui deixando bem claro. Mas fazer 7 mil em vendas, já assim, num período de 3 dias, para quem estava começando, como eu, de verdade, assim, foi uma coisa que teve muito mais valor em mudar a minha cabeça, em virar uma chave até do que o valor financeiro. Claro que os 7 mil na época foi muito legal. E depois eu continuei repetindo esse processo e aumentando os valores. Depois consegui vender por 10 mil, 12 mil e assim por diante até, enfim, já teve mentorado de investir mais de 50 mil na minha mentoria, tá? Então, esse é um ponto importante de você entender que tem uma diferença entre você vender, fazer uma venda uma única vez e você ter um fluxo constante de clientes que podem chegar para você. Ou seja, você tem um método em que você está no digital e as pessoas chegam interessadas para você, tá? Então, eu penso aqui que tem umas respostas aqui, eu coloquei algumas perguntas que podem te ajudar, tá? Que é o seguinte, qual é a maior dificuldade em conseguir o primeiro cliente pagante, certo? E eu vou te falar que a maior dificuldade é essa dificuldade que eu falei para você anteriormente. A insegurança se você vai conseguir transformar a vida da pessoa, insegurança de você poder cobrar, na verdade poderia ser mais, mas assim, a maior dificuldade, mas eu acredito que essas duas são muito grandes, tá? Você está insegura ou inseguro de que você vai conseguir transformar as pessoas e também, possivelmente, a própria dificuldade em cobrar, tá? Chegar na hora, mas e aí, como é que funciona a sua terapia? Como é que funciona? E dar aquela congelada. Eu lembro que no meu começo eu congelava, eu praticamente congelado de pensar em falar o preço, sabe? Porém, inclusive uma das coisas que eu faço hoje, você pode também fazer, é se a pessoa perguntar para você, né? Ah, mas quanto que é o valor e tal? Ou se você estiver chegando na parte que você tem que falar do valor, você falar, olha, essa é a melhor parte. Sabe quanto que é o investimento disso? Qual é o valor disso e tal? Lembra disso. Essa é a melhor parte. Coloca isso como uma crença para você, tá? Ao invés de pensar assim, nossa, chegou a hora da facada, né? Meu Deus, vou tomar uma facada agora, né? No dito popular, né? Não, você falar, ó, essa é a melhor parte. Coloca um sorriso no rosto, que certamente isso vai fazer diferença. Inclusive, a gente já falou em vídeos anteriores da importância da transferência da emoção. A transferência da sua emoção para
para o cliente, tá? Ou seja, se o cliente sente isso, se você está com medo demais de falar seu preço, se você está com medo da transformação que você pode oferecer, a sua emoção é transferida para o seu cliente. Então ele também congela se você está congelado, entende? Ele não sente confiança de que fazer esse investimento pode, de fato, transformar a vida dele ou a vida dela, tá? Outra coisa também que é legal compartilhar aqui com você é que, assim, Thiago, você já teve medo alguma vez de fazer isso, de vender para o seu cliente, ter uma pessoa que está interessada, enfim, na sua mentoria, no teu acompanhamento e tal? Você já teve medo? E é claro, eu já tive muito medo mesmo, disso tudo que eu estou te falando. Medo de a pessoa pagar, ela ficar insatisfeita, ela me pedir o dinheiro de volta. Se você já passou por isso, você sabe o que eu estou dizendo. Meu Deus, se eu cobrar a ela me pagar, primeiro o medo é, o que pode acontecer se eu cobrar? Ela falar não. Meu Deus, não, esse negócio está muito caro. Claro que eu já tive medo disso. Outra coisa, medo da pessoa me pagar, eu atender e ela chegar no final, ela falar assim, nossa, foi horrível, odiei, não gostei, devolve meu dinheiro, seu fanfarrão, não, como que se chama mesmo? Me faltou aqui a palavra aqui, que é enfim, um termo aí que se usa, mas me faltou, tipo, o seu fanfarrão, me devolve esse dinheiro aí que eu investi e tudo mais, né? Claro que esse tipo de medo já passou também na minha cabeça, já senti isso na pele, eu sei como que é, coração acelerar, frio na barriga, mão suar, é terrível, tá? É terrível. Só que, principalmente, se você não tem um método, se você não tem um passo a passo, se você não tem um roteiro que você, sabe, vai conduzir a pessoa para esses primeiros atendimentos em que você vai propor a venda, isso certamente te deixa muito insegura, tá? Muito mesmo. Não é que você tem que ter um roteiro para todos os seus atendimentos. Eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que você tem que ter pelo menos, certamente você tem que ter do primeiro. Do primeiro você tem que ter, tá? Porque o objetivo do seu primeiro atendimento que você vai fazer com a pessoa é demonstrar o quanto que você pode ajudar ela se ela contratar um acompanhamento seu de longo prazo, tá? Porque você não vai conseguir oferecer a maior transformação da vida dela em uma hora, em um único atendimento, tá? Lembra disso, coloca isso na sua cabeça. Então, certamente já tive medo, tá? E hoje em dia, assim, eu me sinto super animado para quando isso vai acontecer, tá? Que são poucas vezes, de fato, que eu faço, por exemplo, uma venda individual. Hoje, né, a maioria das vendas, assim, quando eu vou fazer, são vendas em grupo, já é um outro nível, que talvez seja diferente do nível em que você possa estar nesse momento agora, tá? Mas lembra disso, é normal ter medo, mas claro, se você tem um passo a passo, tudo fica muito mais fácil, tá? A outra pergunta que eu já respondi para você, né? Quanto vale para mim ter um cliente pagante? Para mim, o valor de você ter um cliente pagante para suas terapias, suas mentorias através digital é muito maior. É muito maior do que o dinheiro em si, tá? Eu já falei isso em vídeos anteriores, enfim, não necessariamente dessa série, mas eu valorizo muito mais os primeiros clientes que eu tive, o primeiro, por exemplo, processo de acompanhamento que eu fiz, até do que aquelas placas ali de trás que você está vendo ali, de 100 mil reais de faturamento em 7 dias, tá? E por quê? Que, para mim, eu valorizo mais aquele primeiro atendimento do que essas placas. Porque esses primeiros atendimentos foram a virada de chave para mim de que isso era possível. Para mim, desbloqueou e destravou a crença do eu consigo fazer isso através do digital. Eu consigo fazer isso através da internet. Eu consigo viver disso. As pessoas querem isso. Caramba, que legal. O que eu preciso fazer agora é aperfeiçoar esse processo todo, esse fluxo todo, o que eu estou fazendo para que eu consiga ter mais pessoas assim. Então, as placas, elas já foram pré-meditadas, no sentido de que eu já estava vendo a evolução. Eu não saí de 0 para 100 mil reais de faturamento em 7 dias. Primeiro foi 10 mil reais, depois foi 30, depois caiu para 15, depois foi 50, depois foi 80, depois bateu na trave com 90, voltou para 60, até chegar o dia que foi 100 e poucos mil, depois 200 e poucos mil. Enfim, não foi uma coisa simplesmente assim, foi por acaso, entende? Teve toda uma evolução de que se tornou praticamente premeditado de que isso iria acontecer.
Então, eu valorizo muito mais aquelas primeiras vendas, porque elas, para mim, foram que viraram a chave de verdade de que era possível viver do meu propósito através digital. E se você nunca fez uma venda da sua transformação, da sua terapia, da sua mentoria, do que você tem para oferecer através digital, você vai sentir uma emoção muito grande quando você receber um Pix de alguém fazendo a transferência para você, quando você vê que alguém pagou um boleto, quando você, de repente, ouviu o barulhinho da Hotmart, ou da Eduz, ou de alguma plataforma, tá, que você possa estar fazendo suas vendas. É algo realmente, assim, que muda dentro de você, não pelo valor em si, porque vender não vai resolver sua vida, mas pela crença que transformou a sua vida de que, entendi, isso é possível, eu posso aperfeiçoar, eu posso fazer muito mais, tá? Uma outra coisa também, né, dentro dos maiores benefícios de você ter clientes pagantes através digital é que você, além de fortalecer a sua crença, você tem um ótimo laboratório de pessoas que estão vivendo determinados desafios e que, por mais que você saiba o que você sabe através das certificações, através dos cursos, dos livros, enfim, do teu conhecimento, isso tudo é teoria. Isso é tudo teoria. Você vai perceber que a transformação em si, ela vai acontecer para você se tornar mais expert e a transformação acontecer na vida do seu cliente quando ele tiver pago a você e você estiver atendendo ele. Porque é ali que você vai estar executando a teoria que você aprendeu. E eu vou te falar uma coisa, a prática em si, ela é muito mais valiosa do que a teoria. Porque na prática, você vai ter momentos de que você vai ter que sintetizar aquilo tudo que você aprendeu, seja das ferramentas, das técnicas, você vai ter que misturar tudo que você aprendeu, que você leu num livro, que você fez num curso, que você fez isso, e assim, conseguir oferecer uma solução para o seu cliente. E isso é muito valioso. E você vai perceber também o seguinte, de que à medida em que você vai fazendo atendimentos, você vai criando mais bagagem, você vai criando mais confiança e você vai perceber também que existem padrões de problemas que as pessoas enfrentam. E você vai perceber que você vai ser uma ótima ferramenta de solucionar aqueles determinados problemas das pessoas, sabe? E você vai poder comunicar isso, inclusive, com mais segurança, tá? E uma outra coisa também é que, se você consegue transformar a vida do seu cliente, uma vez que você transforma a vida dele, ele pode gerar para você, por exemplo, um vídeo falando sobre isso, ele pode te mandar um áudio falando sobre isso, ele pode te escrever falando sobre isso, e você vai poder utilizar isso a seu favor para convencer outras pessoas de que o que você faz funciona, certo? Ou seja, não é só você que está falando, olha, eu vou transformar a sua vida, eu vou resolver a sua depressão, vou resolver a sua ansiedade, vou curar a sua vida anterior, eu vou resolver a sua questão energética com dinheiro, ou qualquer transformação que seja que você oferece. Não é só você falando isso. Lembra que não é que você tem que ser o expert, mas você também tem que parecer. Então, e quando você tem pessoas que estão falando da transformação que você ofereceu, cara, isso é muito poderoso, muito poderoso. De princípio, possivelmente você vai conseguir uma, depois outra, daqui a pouco você vai ter várias pessoas. E isso ajuda bastante. Inclusive, se você quiser dar uma olhada em pessoas que eu ajudei a viver do seu propósito através digital, na descrição desse vídeo vai ter para você uma série de entrevistas que eu fiz com participantes da mentoria Próximo Nível no Digital, tá? Pessoas que eu ajudei e que hoje vivem 100% do seu propósito através do digital. Depois dá uma conferida lá em cada uma das entrevistas que com certeza você vai aprender muita coisa também, tá bom? Então, tem uma última, não uma última pergunta aqui, né? Mas dentro desse contexto ainda de benefício, é que será que existe algum contexto, alguma exceção de que ter um cliente pagante não é bom? Assim, sinceramente, não seria bom você ter um cliente pagante se fosse um cliente que fosse
uma mala, se fosse um cliente que fosse muito vitimista, se fosse um cliente que não acredita no que você faz, então, assim, já seria até meio difícil desse cliente ou dessa cliente querer te contratar, certo? Então, assim, eu não vejo exceção, assim, sabe, de ter um cliente pagante, não vejo como sendo algo ruim, tá? Assim, existe alguma situação que poderia ser algo ruim? Talvez só nesse sentido mesmo de ser alguém que quer, sei lá, confrontar você, alguém que não acredita e quer discutir, mas eu acho que essa pessoa não iria pagar, né? E até dentro da maneira também como a gente ensina de se fechar clientes, de converter clientes, a gente ensina de uma forma em que você escolha o cliente e não seja simplesmente o cliente que te escolha, tá? Isso é algo importante que você pode definir se é algo que você deseja, que é se posicionar. Ó, esse tipo de cliente eu não aceito, esse tipo de cliente eu não atendo, esse tipo de pessoa, esse tipo de situação eu não ajudo, entende? Isso é uma decisão sua. Você não precisa abraçar o mundo e ter que resolver a vida de todas as pessoas. Você não precisa ser o quê? Uma expert arnica. Lembra disso, né? Então vamos lá. Inclusive eu te falei ainda há pouco sobre o entrevista, né, do podcast Próximo Nível, vou te recomendar algumas especificamente, tá? Uma é da Neliane Rossini, que ela fez uma transição profissional durante a mentoria, que foi muito legal, tá? Essa transição profissional dela, de professora, para ela se tornar terapeuta, atende 100% no digital hoje, ajuda mulheres, e é muito legal assim ver essa transformação acontecendo de perto e ver que ela seguiu exatamente passo a passo que a gente tem hoje, vive desse propósito dela, né? A gente tem uma outra também, que é a Marisa Santos, Mari Santos, que ela hoje ela já está mais posicionada para a área da numerologia, mas na época que ela começou a aplicar isso, o direcionamento dela era para a lei da atração, para poderes mentais e tudo mais, e seguiu todo o nosso processo. Hoje tem fluxo de cliente constante chegando. Então, se quiser, dá uma atenção especial para essas duas entrevistas, tá? Agora, existem aqui, antes de te passar um passo a passo de como que você coloca isso tudo em prática, dentro de tudo que você aprendeu até então, que são crenças limitantes. Todo vídeo da série eu estou trazendo aqui para você crenças limitantes que podem existir na sua cabeça que te impedem de atrair os clientes, tá? Pagante, cliente pagante. Se é cliente, tem que ser pagante, tá? Cliente gratuito aí não é cliente, você está ajudando ele só. Só que antes de falar essas objeções e essas crenças limitantes, já deu aquele like legal no vídeo? Se ainda não deu, aproveita aí agora, se é novo ou nova também, se inscreve no canal que toda semana tem aqui novos vídeos para você viver do seu propósito como expert de desenvolvimento humano através do digital, beleza? Vamos lá então. Crença limitante. Thiago, será que não é melhor fazer um marketing local? Eu ir ali na gráfica ali próximo de casa, imprimir uns panfletos, ou talvez eu contratar aquele outdoor lá na cidade, ou fazer qualquer coisa que seja local, botar um anúncio numa rádio aqui da cidade, ou talvez ir lá no calçadão da minha cidade e fazer alguma coisa, ao invés de digital? E a resposta é que, assim, para que você falar com muita gente que não quer te ouvir? Para que você oferecer algo, você oferecer churrasco para quem é vegano, churrasco de carne para quem é vegano? Para que você, de repente, oferecer bebida alcoólica para quem não bebe álcool, entende? Então, por que você, de repente, falar com quem não quer te ouvir? Lembra que a gente falou da situação das borboletas? Então, é muito melhor você cuidar do seu jardim para que essas borboletas cheguem. Na minha percepção, existem empresas que funcionam com marketing local, com marketing físico, tá? Mas existem determinados tipos de profissionais que muito possivelmente não funcionam. E hoje ainda é muito mais barato você investir para tempo e recurso para você criar uma presença digital do que você levar isso para o mundo físico, tá? Porque possivelmente você vai falar com muitas pessoas erradas e a tua taxa de conversão ela pode ser muito pequena, tá? Então, e inclusive uma das coisas também que acontece é que muita gente hoje que faz o marketing presencial, ou seja, panfletagem, outdoor, essas coisas todas, placas, painéis, enfim, essa coisa toda, a maioria deles tem lá qual é o Instagram, qual que é o site e tal. Ou seja,
Mesmo assim, a pessoa ela pode ter um impacto ali de primeira e ela acabar simplesmente indo ver a presença que você tem digitalmente, tá? Então, se tivesse que investir entre uma coisa e outra, você provavelmente já sabe a minha opinião, mas investiria 100% no digital, tá? 100% no digital. Outra coisa que pode passar também na sua cabeça de crença limitante é que, possivelmente, você fazendo um trabalho no digital, você possa vir a simplesmente atrair clientes errados, porque você pode estar publicando uma coisa no Instagram ou no YouTube e o mundo inteiro pode ver e você atrair clientes errados. E me deixa te falar uma coisa sobre isso, tá? O que eu penso. De fato, nem todo mundo que vai te seguir vai comprar de você alguma coisa, tá? Nem todo mundo. E tá tudo bem, tá tudo certo. Talvez você mesmo, que está aqui assistindo, mas você não tem a mínima pretensão de, sei lá, talvez você goste de mim, goste do meu conteúdo, mas você não tem a mínima pretensão de comprar alguma coisa que eu possa oferecer para você, né, em algum momento no futuro, sabe? Isso tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Mas, mesmo que você não venda para todo mundo, quem vai querer comprar são as pessoas certas. Então, você pode até acabar atraindo algumas pessoas que não têm interesse de comprar de você, mas se você tem uma comunicação melhor definida sobre quais assuntos que você trabalha lá, como que você transforma a vida das pessoas, certamente para que alguém tenha o interesse de te seguir, é porque ela enxerga valor naquilo que você está compartilhando, certo? Para e pensa aí por um instante. Agora, se você fosse decidir seguir alguém na internet, que alguém que está oferecendo conteúdo, não entretenimento, porque tem várias páginas no Instagram ou possivelmente também no YouTube de entretenimento, certo? Você vai lá para dar uma risada e tudo mais, certo? Agora, a intenção aqui é que você seja um expert, você seja um educador, alguém que ensina, alguém que compartilha o que sabe, certo? E que tem uma transformação para levar para quem está do outro lado. E aí que eu te falo, não é qualquer pessoa que diz, vou seguir porque é bonita ou porque tem um cabelo X, Y ou Z. Você está, vamos dizer assim, você está no mercado de informação, tá? Você não está no mercado de entretenimento. Claro, se você quiser, inclusive, misturar informação com entretenimento de uma forma que seja inteligente, pode ser que você ainda vai atrair mais pessoas, tá? Mas, assim, essa crença limitante, de repente, de achar que você vai atrair o cliente errado, eu penso que é muito pouco provável, tá? Mas lembre-se que podem ter seguidores que nunca vão comprar algo que você tenha para poder oferecer, tá? A outra crença limitante é você achar que você não tem capacidade de atrair o cliente pela internet, pelos mais diversos fatores que sejam. Por exemplo, eu entendo pouco de Instagram, Thiago, ou eu entendo pouco de YouTube, eu não entendo nada de tecnologia, não entendo de gravação, não entendo disso, não entendo disso, não entendo de nada no digital. Como que eu vou fazer para poder atrair esses clientes através da internet? E a boa notícia é que você pode aprender. Só que tem um ponto importante aqui, que não é que você tem que aprender tudo sobre todos esses assuntos e você tem que se tornar um especialista nesse assunto. Não, você tem que aprender o que você tem que aprender na hora certa que você tem que aprender e fazer o que você tem que fazer na hora certa que você tem que fazer. E isso que acaba sendo uma dificuldade muito grande para os experts que estão começando no digital, ou até você que já está no digital de repente há algum tempo, de seguir muitas pessoas, querer se basear em técnicas de muitas pessoas. Talvez você está aqui, mas você também está acompanhando fulano, beltrano, ciclano e tal. E é o seguinte, todo mundo que vende alguma coisa na internet, vai falar que alguma coisa é melhor, certo? Então, assim, se você continuar enchendo a tua cabeça, aí você vai lá, você vê o que uma pessoa está fazendo, você vê o que o outro está fazendo, você vê o que o outro está fazendo, você vê o que o outro está fazendo. E você fica querendo repetir tudo que os outros estão fazendo, sem saber até se funciona, aí você vai ficar muito confuso, tá? Então, por isso que é importante você seguir o método de alguém, você ter um acompanhamento de alguém que faz aquilo que você quer fazer. E isso é muito importante, porque talvez você pode ser persuadido, sei lá, por alguém falando, olha, vender e-book é legal e tal. Coisas que eu vejo, por exemplo, a pessoa falando assim, eu vou te ensinar um método que você vai vender online sem aparecer. E a pessoa está aparecendo.
Alô, eu sou idiota, por sinal, né? Então, eu acredito que tem uma galera que tem uma controvérsia aí do que faz, tá? Então, fique atento quanto a isso, mas eu acredito sim que você tem capacidade, tá? De aprender e colocar, assim, paciência. Poxa, eu tenho que aprender. O que eu tenho que aprender primeiro? O que eu tenho que aprender depois? Para você, de certa forma, não ficar sobrecarregado de querer aprender tudo. Tipo, eu tô levando anos, assim, e continuo aprendendo, sabe? Você vai continuar aprendendo. Então, para mim, eu fui aprendendo as coisas aos poucos, sabe? Então, é esse caminho, tá? Então, vamos partir para uma parte prática agora, que você já tem todo esse conteúdo? Vamos lá. O que de prática que você pode fazer, tá? Primeiro, vamos falar dos erros aqui que podem te impedir de ter clientes pagantes, tá? Erros comuns, tá? Então, primeiro, é você não ter uma oferta definida do que você vai vender. Então você, meu Deus, eu não consigo vender nada na internet. Tá, não consigo vender minha terapia através digital, não consigo vender minha consultoria, não consigo vender minha mentoria. Ok, mas está definido o que você vende? Está definida a transformação que você oferece? Está definido o que significa o que você está vendendo? Lembra que eu falei para você já em vídeos anteriores? Cara, as pessoas elas não acordam falando, eu quero uma terapia, eu quero um processo de coach, eu quero uma mentoria hoje. Cara, não acontece assim. As pessoas acordam com problemas e elas querem soluções para aqueles problemas. Se você é uma pessoa que tem um posicionamento que fala, eu vou solucionar esse teu problema, aí ela vai comprar tua terapia, tua mentoria, teu acompanhamento. Então, se você não tem nada para poder vender, é importante você definir. Esse é um dos maiores erros de quem não está conseguindo viver do seu propósito através digital. Tá? Não ter algo para poder vender. Então você tem que ter algo para poder vender, para você poder vender. É óbvio isso, mas tem muita gente que não tem. Tá? Outra coisa, também que é um erro também muito grande, é a pessoa ela entende, poxa, legal, eu entendi que eu tenho que aparecer, eu posso gravar vídeos, eu tenho que gravar vídeo, eu posso fazer post, eu posso fazer stories, eu posso fazer reels, eu posso aparecer e tal. Legal. Só que tem muita gente que faz isso, mas não tem nenhuma CTA. O que é CTA? Se chama Call to Action, uma chamada para ação. Nunca tem o quê? Poxa, olha, eu posso te ajudar. Se você quer que eu te ajude, clica aqui. Se você quer que eu te ajude, me manda um inbox. Se você quer que eu te ajude com isso, resolva esse teu problema, tá aqui meu WhatsApp. WhatsApp até que não, tá? Porque dentro do meu método, você não mostra teu WhatsApp, tá? Mas está aqui o link para você ir no meu site, você contratar esse serviço, você contratar essa mentoria. Ou seja, não tem call to action, não tem uma chamada para ação. Lembra que eu te falei que no começo eu estava sem intenção? Pelo fato de estar sem intenção, as pessoas também percebem que eu estou sem intenção, ok? Outro erro também muito comum é não deixar claro que você tem para poder oferecer. Então, assim, você está aparecendo no digital, você está criando conteúdo e tal, mas em momento algum você fala, na minha terapia, na minha mentoria, o cliente que eu já ajudei, ou eu posso te ajudar assim, certo? Você tem que deixar isso claro. Durante esse vídeo daqui, quantas vezes você me viu mencionando algo que eu tenho para poder oferecer para você? Tem a mentoria próximo nível, tem o meu método, tem o meu acompanhamento, as pessoas que eu ajudei. Ou seja, várias vezes eu estou trazendo para você aqui que eu tenho formas de te ajudar. Mas imagina se eu simplesmente não tivesse comentado nada, se eu não tivesse falado nada, talvez você não saberia. Vou ter que procurar alguém para me ajudar com isso. E eu tô aqui, e você tá lá mó tempão falando, e a pessoa talvez ela tá pensando que ela vai ter que procurar outra pessoa, porque você não falou para ela. É óbvio, não é? Mas tem gente que comete esse erro. Pelo amor de Deus. Então, daqui para frente, já sabe, você tem que mencionar o que você faz e como que você ajuda as pessoas, tá? E um outro erro também comum, para a gente entrar agora no passo a passo, do que você faz, de fato, erro comum. Não ter conteúdos de venda. E o que são conteúdos de venda, Thiago? São conteúdos que são direcionados a vender, de fato. Conteúdos que são direcionados a pessoa tem interesse do que você tem para oferecer. Você vai ter um vídeo, você vai ter um conteúdo, você vai ter um post que explique para a pessoa o que é aquilo que você está vendendo. Isso é o quê? Um conteúdo de venda, um conteúdo persuasivo, de fato, tá? A gente não vai se aprofundar nisso aqui hoje, mas saiba que é importante você ter conteúdos assim também, tá? Não só conteúdos que você ajuda a pessoa e tudo mais. Você tem que ter conteúdo também mais incisivo, né? E aí?
Vamos lá? Vamos caminhar juntos, tá? Então, vamos passo a passo agora para você entrar na ação e você conseguir converter as tuas primeiras vendas ou você até aumentar também suas vendas como expert do desenvolvimento humano através digital. Vamos lá. Primeiro ponto para te ajudar é quem que é o seu cliente ideal? Isso é algo que já está definido para você? Se não tiver, vou te dar aqui algumas recomendações de como que você define o seu cliente ideal, tá? Temos um passo a passo completo também dentro da mentoria, próximo nível, para poder te ajudar, mas aqui já vai vir muitos pontos legais, tá? Vamos lá. Primeira coisa, por que é importante ter um cliente ideal? Lembra da lei da atração? Se você gosta da lei da atração, você sabe. Só do fato de você começar a intencionar determinados tipos de cliente, a possibilidade desses clientes aparecerem para você é maior do que se você não intencionar. E se você não intenciona o que você quer, se você não intenciona também o que você deseja, qualquer coisa que vier, tá bom. Ou seja, confusão, tá? Então, por isso que é importante você definir como que são esses clientes ideais, certo? Assim, mas começa por um cliente ideal. Então, quantos anos tem mais ou menos essa pessoa? Qual é a faixa de renda dessa pessoa? O que ela faz profissionalmente? Como que é mais ou menos a vida dela? Que tipo de problemas ela enfrenta? Que tipo de, dificuldade ela está enfrentando no dia a dia que você acredita que você pode solucionar? O que ela gosta de fazer? O que ela não gosta de fazer? O que ela estuda? E, acima de tudo, quais são as principais dores que elas estão vivendo, não dores físicas, a não ser que você resolva alguma questão de dores físicas, mas dores emocionais ou dores mentais que você pode resolver com o seu atendimento, com a sua terapia, com a sua mentoria, alguma coisa nesse sentido, sabe? Vamos dar aqui algum exemplo. Vamos supor que você tenha uma mulher que ela se sente culpada pela relação dela com o pai. Ela não consegue se relacionar com o pai. E você tem a solução para isso, certo? Então, assim, e você vai colocar isso, vai anotar no papel e tal, para você saber, poxa, o problema que a minha cliente está vivendo é a relação dela com o pai dela. O que de conteúdo eu posso fazer para poder ajudar a chamar a atenção dela? E aí, assim, claro que aqui eu ainda não estou falando de conteúdo porque eu quero falar do seu cliente. É importante você definir as dores que essa pessoa está vivendo. Poxa, a relação com o pai. Ela se sente culpada com a relação dela com o pai. O que mais de dores ela vive por conta disso? É que ela, pela relação ruim com o pai, ela não consegue namorar. Ela não consegue ter alguém que valorize ela. Ela não consegue ir bem profissionalmente, porque ela não tem a força do pai, ela sempre discute com o pai. Ou seja, você consegue ajudar ela a resolver essa relação com o pai. Tá vendo que tem vários assuntos que você pode relacionar para você poder chamar a atenção dessa pessoa? Se você tiver mais clareza sobre essas dores que essa mulher está passando, você vai conseguir falar muito mais, você vai conseguir falar melhor com ela, tá? Então, primeiro passo é você definir legal quem é o seu cliente ideal, tá? Isso é muito importante, tá? O segundo ponto já é um ponto aqui que eu poderia falar aqui, pensando em fluxo, pensando em processo, tá? Pensando em te dar menos trabalho. O ideal é que você tenha ou um mini site ou que você tenha um formulário, tá? Um formulário que a pessoa possa fazer contato com você. E por quê? Porque a gente quer automatizar algumas coisas para você ter mais tempo livre. Porque assim, imagina, a pessoa vai lá, ela te manda um inbox no Instagram, e você vai começar a conversar com a pessoa por ali. Ou então ela já vai te mandar um WhatsApp, e aí ela já está tendo acesso ao seu WhatsApp, ela nem é sua cliente ainda, ela não deveria ter acesso ao teu WhatsApp antes de se tornar sua cliente, tá? Isso são pontos que a gente faz da percepção de valor. Lembra que eu já falei para vocês em aulas anteriores sobre a percepção de valor? Cara, se a pessoa ela já tem teu WhatsApp lá na tua bio do Instagram, você já sai mandando para ela, ela nem contratou, que dificuldade ela tem de acesso a você? Para e pensa por um instante. Você valoriza, de certa forma, pessoas que o acesso são mais difíceis. E você vai lá, o primeiro contato que a pessoa tem, ela já tem acesso a você. Thiago, mas tem jeito de atender sem ela ter acesso diretamente a mim? Tem jeito, tá? Tem processo, tem fluxo. Então, por isso que seria interessante se você tivesse um mini site, ou um site, ou um formulário, em que você pudesse explicar como que funciona o seu trabalho.
como que funciona a sua terapia, como que funciona a sua mentoria, quais benefícios, para quem não é. Ou seja, tem uma página que explique tudo isso. E dentro dessa página, a pessoa ela pode já ter a opção de ou contratar direto ou ela preencher um formulário, tá? Que seria um formulário de contato, que aí sim você poderia fazer depois contato com ela, depois que ela demonstrou realmente interesse e talvez até depois que ela já fez um pagamento, tá? Talvez de um percentual, ou talvez até do próprio atendimento mesmo em si, tá? E outra coisa que dentro desse processo, você consegue, inclusive, economizar tempo, porque se você faz um formulário legal, com perguntas legais, você não precisa gastar esse tempo no atendimento, entende? Lembra que o primeiro atendimento não é simplesmente de você querer resolver a vida toda da pessoa, mas de você mostrar para aquela pessoa que chegou ali de que você tem uma solução completa para ela. E aí, se ela já preenche um formulário, você não precisa gastar esse tempo analisando o que ela está vivenciando, ela já vai ter colocado para fora, e aí nesse primeiro encontro você já está mais preparado, e muitas vezes esse formulário já é um processo de cura para ela também, tá? Possivelmente mais para frente a gente deve falar sobre esse fluxo, tá? Então, cliente ideal, quem é, já ter o formulário, certo? E depois que vem um conteúdo. Então, por que o conteúdo não vem antes, Thiago? Porque, lembra que eu te falei? Imagina, você definiu o cliente ideal, você faz o conteúdo, a pessoa chega, o que você vende? Não tem nada para poder vender, não tem a pessoa vai começar a entrar em contato com você pelo Instagram, pelo inbox, não faz sentido, certo? Então, depois que você tiver aí o teu formulário, depois que você tiver já, enfim, um mini site aí que vale a pena realmente você começar a criar conteúdo, tá? Então, e os conteúdos são dos mais variados, tá? Possivelmente eu devo fazer algum vídeo para essa série, falando sobre conteúdos e tudo mais. A gente tem todo um método também dentro da mentoria Próximo Nível para te orientar com isso. Só que eu quero te passar aqui algumas sugestões, tá? Por exemplo, você já passou por problemas que o seu cliente ideal passa? Ou seja, você pode criar conteúdos sobre esses problemas. Você pode criar conteúdos sobre para onde você está levando o cliente, qual a transformação dele. Não é ficar fazendo conteúdos de compre minha terapia, terapia é bom demais, terapia é a melhor coisa do mundo, a mentoria é tal coisa. Não, não é só sobre isso, entende? São conteúdos de como que você ajuda o seu cliente a chegar em determinada transformação. Assim como eu estou fazendo com você aqui agora, certo? São clientes que te ajudam a viver o teu propósito? Sim, são. Então, esses são os objetivos desses conteúdos também, tá? Outra coisa, se você entende seu cliente ideal, você deve saber o que incomoda ele ou ela, tá? E você pode fazer conteúdos mostrando o que incomoda essa pessoa e como o que você tem para oferecer pode ajudar ela, entendeu? Não só ficar falando que você vai ajudar ela, mas como que você pode ajudar ela, tá? De preferência, se for possível, fale na linguagem do seu cliente, tá? O que significa falar na linguagem do cliente? Primeiro que você cria rapport, né? Conexão, espelhamento com o seu possível cliente, tá? Agora, isso significa que às vezes você pode usar termos muito técnicos e você acabar não criando conexão com a pessoa. Durante esse vídeo aqui, teve vários assuntos que a gente pode acabar criando conexão dentro do que eu estou te ensinando. Eu falei, olha, se você acredita na lei da atração, ainda há pouco, a possibilidade de você saber o que é a lei da atração, a possibilidade de você gostar da lei da atração é muito alta, porque eu conheço o meu cliente ideal, eu conheço quem são as pessoas que possivelmente estão assistindo esse vídeo, entende? Então, criar essa comunicação através das suas palavras é bem interessante, tá? Então, conteúdos magnéticos que ele se conecte, contar histórias que o seu possível cliente se conecte, ou seja, histórias... Nesse vídeo daqui teve história, certo? Eu contei história para você sobre quando eu fui atender, o medo que eu tinha de poder atender, de que eu consegui converter, o evento do Tony Robbins. Ou seja, por que eu sei que isso é uma história que se conecta com você? Porque eu já percebi que contei essa história algumas vezes que as pessoas se conectam com isso. E com você, por que poderiam ser pontos de conexão? Porque talvez você está vivendo essa dificuldade de ter medo de você cobrar, de ter medo de ter cliente, de repente você querer fazer uma formação com alguém, você sabe que você precisaria de recursos para isso também, entende? Então eu sei que isso conecta. Então, que tipos de histórias se conectam
com o seu potencial cliente, com esse cliente ideal, tá? Outra coisa, situações do cotidiano, do dia a dia que o seu cliente pode acabar se conectando, certo? Tem coisas que você pode colocar nos seus conteúdos que são situações do cotidiano que ela pode se conectar com você. Então, uma vez em que você tem o seu cliente ideal definido, e depois você tem o quê? Um formulário, um mini site, aí você começa a fazer conteúdo, aí tem um ponto-chave aqui, que você pode simplesmente fazer o conteúdo orgânico, ou seja, só publicar no Instagram, no Facebook, no YouTube, tudo mais, e não investir nenhum dinheiro para que esse conteúdo seja distribuído, certo? Eu comecei assim, sem investir dinheiro nenhum. Você pode começar assim, sem investir dinheiro nenhum. E uma forma de você também fazer isso uma vez que esses conteúdos estão publicados, você pode vir a investir em anúncios, seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, para que essas plataformas mostrem esses conteúdos para um determinado público-alvo que você vai definir, uma determinada faixa etária, determinados interesses, determinadas localizações, e você pode fazer isso, tá? Também é uma possibilidade. E hoje, por exemplo, você pode investir no Facebook a partir de R$6 por dia, sabe? Para você, por exemplo, distribuir um conteúdo para você ter, sei lá, 1.000 visualizações, 2.000, 5.000 visualizações de um conteúdo seu, que pode até, inclusive, ter uma chamada para venda, entende? Então, assim, não vou me aprofundar dentro desse assunto aqui hoje, porque não é o tema. Se você quiser, inclusive, que a gente faça algum vídeo para a série falando sobre isso, deixa nos comentários aqui embaixo, tá? Então, recapitulando, pontos importantes. Quem é o seu cliente ideal? Mini site, formulário ou um conteúdo e depois conteúdo magnetizador. E depois um próximo passo seria você distribuir esse conteúdo para poder mais pessoas chegarem no conteúdo, chegarem no seu site, aí você vai ter um fluxo constante, tá? De clientes chegando. Muito disso a gente cobre, tudo isso a gente cobre dentro da mentoria próximo nível no digital, né? E a gente quer te convidar também para Masterclass Expert Livre, que vai acontecer em breve. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, a data, as informações todas certinhas para você ficar por dentro. Desejo profundamente ter te ajudado nesse vídeo de hoje, mais 1 hora de duração. Se é novo ou nova, deixa aquele like aí no vídeo, se inscreve no canal, deixa comentário.